Lados opostos sempre existiram. Será que um dia não mais existirá? Embarque nessa aventura sobre 2 planetas, a Terra com os humanos pós-aquecimento global que destruiu 40% da população mundial e os habitantes de Vlario. Em 2025 os cientistas encontraram um planeta e o batizaram de Vlario, nome em homenagem ao cientista da NASA que o descobriu. O planeta tem algumas semelhanças com a Terra, mas com recursos mais escassos. A Terra teve graves danos com o aquecimento global. Isso ficou ainda mais evidente em 2027 e piorou após a descoberta do novo planeta, pois os cientistas e os governantes fizeram um grande empenho para extrair recursos da Terra a fim de habitar Vlario. Com o passar dos anos, a tecnologia foi avançando e os cientistas construíram meios de melhorar a criogenia e naves para transporte humano e de recursos naturais da Terra para o novo planeta. Enquanto isso, a Terra era destruída e empobrecida, pois todas as atenções dos governos e cientistas estavam ligadas a Vlario. A elite foi levada para o novo planeta, enquanto muitos permaneceram na Terra, enfrentando pandemias, desastres naturais e escassez de alimentos. Com o passar dos anos, os nascidos em Vlario, os Vlarianos, não eram como os humanos da Terra. Logo houve uma busca por humanos na Terra para a reprodução em Vlario e dar continuidade à sua sociedade quase perfeita. Os humanos, porém, não queriam sair do planeta ao qual foram abandonados. Nesse período, a Terra estava se refazendo com os descendentes dos que haviam sido abandonados. A tecnologia não era superior à dos Vlarianos, e a sociedade ainda passava por situações iguais às do século XXI. Mas todos foram ensinados a rejeitar os Valarianos. Os dias em Vlario eram curtos, com apenas 6 horas de luz solar. Parte da alimentação era produzida em laboratórios, pois os alimentos vegetal e animal tinham dificuldade de reproduzir em solo valariano. O planeta possui apenas 3 estações: verão, inverno e outono. O ano possui 500 dias, com cada estação durando 250 dias. A água é a fonte de energia, 60% salgada e 40% doce. A sociedade é dividida em castas de políticos, cientistas e milionários que servem de base para a sociedade, pois eles dominam o comércio, as finanças, a mídia e, não raro, o governo. Mas será que existe humanidade naqueles que um dia foram humanos? Kael terá que nos mostrar isso. Capítulo 1 – Primeiro contato. O céu estava carregado de fumaça alaranjada quando Luma avistou o estranho brilho azul pousando além da mata morta. Era como uma estrela caída, silenciosa e pulsante. Ela apertou o punho ao redor do cabo de sua faca improvisada, sentindo o calor do metal. Ninguém pousava ali sem intenção, e ela já ouvirá os boatos. Vlarianos. Recrutadores. Caçadores. Ela se moveu entre os galhos carbonizados como sombra, os olhos fixos na clareira. O homem estava de costas. Alto, magro, vestindo um traje escuro que parecia absorver a luz. Havia algo na forma como ele se movia. Calculado demais, limpo demais. Estranho demais. Eu sei que está aí. Ele disse de repente, sem se virar. Não quero ferir ninguém. Luma congelou. A voz era calma, quase triste. Sem sotaque, sem ameaça. Mas isso não significava nada. Você é de Vlario? Ela cuspiu as palavras como se queimassem a boca. Ele se virou. Tinha olhos cinzentos como metal frio e o rosto jovem, mais marcado por longas noites sem sono. Sim. Meu nome é Kael. Eu vim entender. Ela riu, seca. Entender? Vocês vieram caçar. Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, tirou o capacete e o pousou no chão, exposto à poeira tóxica da terra. Eu não vim com eles. Eu vim por mim. Para saber se tudo que nos contaram sobre vocês é verdade ou só parte da mentira. Luma deu um passo à frente, a lâmina ainda visível em sua mão. E o que te contaram? Kael hesitou. Depois respondeu, olhando nos olhos dela. Que vocês eram selvagens. Inúteis. Raivosos. Fez uma pausa. Mas agora que estou aqui, acho que talvez vocês sejam apenas humanos. Luma não abaixou a faca. Mas pela primeira vez, também não a levantou. A lâmina tremia em sua mão, mas Luma não queria que ele percebesse. Era o frio da raiva, do medo, da confusão, tudo ao mesmo tempo, embolando-se em sua garganta.
Ela havia passado a vida ouvindo histórias sobre eles. Sobre como haviam fugido como ratos para um novo buraco no céu, deixando o resto apodrecer aqui embaixo. Como agora queriam voltar, mas só para buscar o que haviam deixado para morrer. E ali estava um deles. Sem armadura, sem escolta, sem arrogância nos ombros. Só um rosto. Jovem. Pálido. Quase humano demais. Não se engane com o tom calmo. É assim que eles entram. As palavras da tia Cira ecoavam em sua cabeça. Luma não baixou a arma. Se não veio caçar, veio fazer o quê? Estudar a fauna? Escolher quem merece ir pro viveiro de vocês? Ele pareceu hesitar. Bom sinal. Hesitação era o contrário de poder. Eu vim ver com meus próprios olhos. Lá em Vlario, a gente só vê imagens filtradas, relatórios, discursos. Mas ele passou a mão nos cabelos, nervoso, e eu nunca acreditei completamente. Mentira ou verdade? Era difícil dizer. Mas algo nele incomodava. Não a ameaça. Era a dúvida. Ele parecia genuinamente perdido. E o que achou até agora? Perguntou, amarga. Kael olhou ao redor. Para a terra rachada. Para os galhos mortos. Para o céu que nunca mais for azul. Achei que talvez o erro não tenha sido deixar a terra. Mas deixar vocês. Luma sentiu algo se romper por dentro. Algo pequeno. Quase imperceptível. Como se uma rachadura minúscula tivesse começado a se abrir nas muralhas que ela mesma construíra. Mas ela não deixou que isso transparecesse. Isso não muda nada. Você ainda é um deles. E nós não somos pedaços de um mundo quebrado para vocês colarem quando precisarem. Ela deu um passo atrás. Ainda desconfiada. Mais viva. Se quiser entender mesmo, Kael de Vlario vai ter que sujar mais do que suas botas. Ela desapareceu entre os arbustos floridos e postes de luz solar improvisados, como se fizesse parte da paisagem. Nem o som de um galho quebrando. Nem um sinal de hesitação. Kael ficou parado. O chão sob seus pés era firme, coberto por grama seca, mas viva. Pequenos drones sobrevoavam silenciosamente acima das árvores, e painéis solares viravam-se devagar em direção ao céu cor de cobre. Ele não esperava isso. Vai ter que sujar mais do que suas botas. As palavras dela martelavam em sua cabeça. Havia mais verdade naquela frase do que em todos os discursos que ouvirá desde criança. Em Vlario, as paredes eram limpas, os corredores silenciosos, as decisões imutáveis. Tudo sob controle. Tudo estéril. A terra era outra coisa, porém não tão caótica como lhe fora dito. A terra está morrendo, diziam. Só restaram ruínas e selvagens. Marrom, áspero. Camuflagem. Um sinal. Ou apenas esquecido? Kael decidiu interpretar como um convite. Ou um desafio. O que viesse primeiro. Você não sabe o que está fazendo, Kael. A voz do pai ecoava em sua mente. Se sair dos domos, estará por sua conta. E talvez por sua ruína. Prólogo, Filho do Silêncio. Vlario, 49 anos após a colonização. Kael nasceu num berçário estéril, iluminado por uma luz branca quase azulada. O ar ali era puro demais, filtrado em excesso, e o som ambiente era um zumbido constante, projetado para acalmar recém-nascidos, embora ele, desde pequeno, parecesse resistir a qualquer tipo de controle. Seu pai, Drian Vlario, era um dos geneticistas que ajudaram a desenhar os primeiros protocolos de reprodução valariana. A mãe, Elia Vlario, especialista em comportamento social, liderava uma das comissões que avaliavam a compatibilidade emocional entre Vlarianos e os humanos da Terra. É estranho olhar para ele, Drian. Por quê? Porque sei que nunca será só nosso. Ele já pertence ao sistema. Infância, um menino que fazia perguntas demais. Kael cresceu nos domos superiores de Vlario, onde a temperatura era artificialmente controlada, os ciclos de luz seguiam horários programados e até as emoções eram monitoradas via pulseiras biométricas. Na escola, aprendeu desde cedo sobre a Terra, não como um lar antigo, mas como uma origem imperfeita. Um mundo instável. Incompleto.
Aos 8 anos, questionou um professor durante uma aula sobre a seleção genética dos sobreviventes. Mas e os que ficaram? Eles também não sobreviveram? O professor hesitou. Depois sorriu com falsa simpatia: não sobreviveram. Adaptaram-se. São espécies diferentes agora. Nós somos outra coisa. Kael não esqueceu essa resposta. Nem o silêncio constrangedor que tomou a sala depois. Adolescência, o relatório da Terra aos 17 anos. Como todo jovem da casta científica, Kael recebeu o relatório de emparelhamento, um documento ultraconfidencial que revelava a identidade da humana da Terra com quem ele deveria, eventualmente, formar descendência híbrida. Nome: Lumar. Origem: Zona de Transição Bioética Sul, 03 Estado, capturada, mas desaparecida antes do embarque para a criogenia. Status: indefinido. Ele leu e releu aquilo. O nome. A zona. A nota no fim. E, ao contrário de seus colegas, que riam ou zombavam das fotos de seus pares humanos, Kael sentiu algo novo. Alívio. Você parece quieto, Kael. Disse sua mãe, certa noite. Minha parceira escapou. Ela ergueu uma sobrancelha. Drian apenas fechou os olhos. Sinto muito. Isso atrasa sua formação social. Não. É ótimo. Talvez ela soubesse o que estavam fazendo. E correu. Kael, o pai advertiu. A hibridização é essencial para o equilíbrio genético e político. Você não está acima disso. E ela? Está. O silêncio que se seguiu foi mais revelador do que qualquer relatório. Kael nunca contou a ninguém, mas naquele momento, decidiu, se um dia a encontrasse, não a tomaria como parceira. A ouviria. Porque no fundo, mesmo sem conhecê-la, ele acreditava que Lumara não tinha fugido dele. Tinha fugido daquilo que o mundo dele representava. Capítulo 2. Na Estação Arco, um reencontro. A Estação Arco era um dos poucos lugares da Terra onde tecnologia e memória andavam lado a lado. Erguida sobre os restos de um viaduto antigo, unia painéis solares e antenas recicladas com murais pintados à mão e bibliotecas com livros físicos. Ali, agricultores digitais dividiam espaço com artistas e engenheiros autodidatas. Luma estava sentada ao lado de um grupo de jovens ensinando crianças a programar pequenos robôs com peças de sucata. O sol filtrado por um domo transparente tornava a tarde quente, mais suportável. Então ela sentiu aquela sensação de ser observada. Um calor na nuca, o tipo de intuição que anos vivendo na Terra ensinavam a confiar. Virou devagar. Ele estava ali, a observando do outro lado da janela. Kael. Não usava o traje vlariano completo. Vestia roupas adaptadas ao ambiente da Terra que conseguirá em lojas simples da cidade. As roupas eram uma calça jeans, camisa branca, mas ainda assim com um certo ar deslocado. Apesar da roupa, sua aparência típica de Vlario não ficava às escondidas. A baixa melanina nesse planeta gerou uma adaptação evolutiva para maximizar a absorção de luz solar, que é escassa, pois o Sol de Vlario não atinge o planeta para garantir a produção de melanina e vitamina D suficiente. Tornando assim seus habitantes com aparência específica, pele branca, olhos e cabelo na maioria das vezes claros. Kael trazia nos olhos algo entre a culpa e o fascínio. Ela se levantou. Caminhou até ele, firme. Você me seguiu, disse, sem rodeios. Não exatamente, respondeu ele, evitando olhar direto. Então veio aqui por quê? Kael hesitou. Não era mentira se ele não dissesse tudo. Porque quero entender o que há aqui que os nossos perderam. Quero ver o que ninguém lá tem coragem de olhar de verdade. Luma cruzou os braços. Você ainda fala como se tivesse 2 pés em Vlario. Talvez porque só agora comecei a tirá-los de lá. O silêncio entre os dois foi denso, mas não hostil. Ele a observava como quem encara um espelho que mostra o que nunca se teve coragem de ver. Você foi designada para alguém de lá, sabia? Ele arriscou dizer. Eu sei. Escapei. Fugi antes da criogenia. Fizeram de tudo para me apagar do sistema. Conseguiu. E você? Aceitou a sua? Ela olhou com desdém, como se testasse sua alma. Kael hesitou. Uma resposta honesta, porém incompleta. Ela nunca chegou a Vlario.
Luma apertou os olhos, desconfiada. Mas não insistiu. Talvez porque também tivesse segredos. Não importa. Se quiser continuar por aqui, vai ter que trabalhar. Vai ter que sujar mais do que suas botas, como eu disse. Já comecei. Ele sorriu, discreto. De repente, chegaram, seu tio Francisco e sua tia Cira. Quem é você? Perguntou Francisco, curioso. Sou Kael Vyron de Vlario, senhor. Estou à procura de um lugar para ficar. Posso pagar e também trabalhar sem remuneração. Ouviu isso, Cira? Um Vlariano que quer trabalhar sem receber salário. Vá embora, Kael de Vlario. Disse Luma de forma ameaçadora. Calma, minha querida. Disse sua tia, pegando-o carinhosamente pelo braço. O rapaz precisa de um lugar para ficar e nós de mão de obra masculina. Não vê que seu tio já está velho? Sua tia sempre com razão. Disse Francisco dando um beijo na testa de Luma. Vá, mostre os aposentos para o rapaz. Ela não respondeu. Apenas virou e andou na direção da escada que dava para o primeiro andar do prédio. E, sem olhar para trás, disse, não fico de babá para turista espacial. Se quiser ajudar, venha. E Kael foi. Sem revelar que cada passo que dava naquela terra não era por um sistema, nem por ciência, nem por justiça. Era por ela. Capítulo 3 Entre o barro e o silício. Kael dormia em um quarto improvisado no segundo nível da estação Arco, ao lado da oficina de compostagem e do centro de impressão 3D comunitária. O colchão era fino e a água do banho vinha com cheiro de terra, mas ele nunca havia se sentido tão acordado. Nos primeiros dias, os olhares eram curtos e desconfiados. Chamavam-no de viajante, Vlariano ou simplesmente não o chamavam. Mas ele insistia. Não com palavras, mas com ações. No terceiro dia, viu um dos painéis solares principais travar por superaquecimento. Sem pedir permissão, desmontou metade da estrutura e substituiu o sistema de regulação térmica por um improviso engenhoso, usou a carcaça de um antigo purificador de ar da terra como dissipador de calor funcionou. Quem ensinou isso a ele? Perguntou uma engenheira local, desconfiada. Acho que ninguém. Ele leu os manuais antigos sozinho, disse uma das crianças, fascinada. Depois veio a horta vertical. Kael adaptou os tubos de irrigação para funcionar com base na pressão gravitacional desigual da região, algo que os moradores nunca haviam testado. A produção dobrou em 2 semanas. E ainda assim, Luma permanecia distante. Ela o via trabalhando, suando, errando e tentando de novo. Via que ele comia as mesmas refeições simples e frequentava as mesmas rodas de discussão. Mas também via que ele sempre observava antes de agir, como se tivesse medo de se impor. Numa noite chuvosa, ela o viu lendo um livro físico de engenharia térmica, cercado de anotações rabiscadas à mão. Decidiu se aproximar, silenciosamente. Você não precisa impressionar ninguém aqui, sabe? Kael ergueu os olhos, surpreso com a aproximação dela. Não estou tentando impressionar. Estou tentando entender. A diferença é pequena. Principalmente vinda de um Vlariano. Ele fechou o livro com calma. Você quer que eu vá embora? Se eu quisesse, você já teria ido, ela disse, com franqueza afiada. Houve então um silêncio. Ela respirou fundo e se afastou. Continue ajudando. Mas saiba que um gesto não apaga 50 anos de abandono. Kael assentiu, respeitoso. Aquela era a primeira coisa verdadeira que ela dizia para ele desde o reencontro. E, estranhamente, doía menos do que ele esperava. Porque agora ele não queria mais consertar o passado. Queria merecer um lugar no presente. Prólogo, Raiz Brava. Luma nasceu na antiga Zona de Transição Bioética Sul, 03, uma comunidade cercada por campos regenerativos e ruínas de cidades velhas. Sua mãe, Nária, era médica autodidata e líder comunitária, morreu de dengue hemorrágica. O pai, Alfonso Ara, desaparecido desde que Luma era pequena, era lembrado apenas por um par de botas velhas e histórias contadas entre risos e silêncio. Cresceu ouvindo sobre os ceifadores do céu, como chamavam os Vlarianos que vinham escolher humanos para a criogenia. Nunca acredite em quem chega limpo demais, Luma,
dizia a mãe, enquanto fazia testes com ervas em seu laboratório improvisado. Limpeza pode ser disfarce. Desde pequena, Luma desafiava qualquer ordem que não fizesse sentido. Era comum vê-la questionar os líderes da comunidade, professores e seus parentes com perguntas diretas e desconfortáveis. Por que só os homens patrulham? Porque são mais fortes, menina. Não mais do que uma mãe que levanta 3 filhos com uma faca de cozinha e um machado sem cabo. Ninguém tinha resposta. Adolescência, chamas e silêncios. Na adolescência, Luma conheceu Robert. Filho de agricultores e recém-nomeado protetor, ele era respeitado por sua postura calma e sua habilidade com táticas defensivas. Ela o admirava por tudo, a maneira como segurava as armas, como falava pouco, mas firme, como sempre sabia o que fazer quando todos hesitavam. Mas ele nunca pareceu notar. Um dia, aos 16, ela o encarou perto do depósito de energia da comunidade. Você me vê? Claro. Está bem na minha frente. Não estou falando disso. Ele evitou o olhar. Ajustou o colete no ombro e respondeu seco: Você ainda é muito nova para esse tipo de conversa, Luma. Ela cerrou os punhos. Não chorou. Talvez você é que seja velho demais para entender. Desse dia em diante, Luma evitou a todo custo crescer sentimentos por ele desde então. Robert era um jovem de 24 anos que já estava na guarda dos protetores para ele, que recebeu um treinamento de quase celibato, não tinha pensamentos românticos ou pelo menos não transparecia. A fuga, entre a gaiola e o grito. Aos 17, chegou a vez dela. Escolhida para a criogenia. Vieram durante a madrugada, 3 transportadores vlarianos, com precisão clínica. Dormiam todos na estação de mineração desativada durante a seca. Ela e mais 2 jovens foram levados sem alarde. Mas Luma já sabia. Já esperava. Eles apresentaram uma autorização do governo da Terra para os vlarianos levarem os jovens escolhidos. Luma não hesitou. Estendeu as mãos para ser algemada e levada. Deu uma olhada para trás, piscou o olho para seu tio Francisco, enquanto sua tia Cira chorava. Quando a cápsula foi ativada, fingiu estar inconsciente. Esperou até os cientistas se distraírem com falhas no sistema de oxigênio da base. Ela chutou o painel de controle e usou uma peça quebrada para forçar a abertura. Atacou um dos técnicos com um golpe no pescoço, treinara com Robert por anos, mesmo que ele nunca soubesse o motivo real. Correu 3 quilômetros pela planície sem luz até alcançar o rio seco. Até que encontrou seu tio com um grupo de homens armados. Oi, tio, vocês demoraram e eu resolvi escapar mais cedo. Foi a primeira humana a escapar do processo de criogenia com vida. Nunca contou todos os detalhes. Mas quando voltou, coberta de poeira e sangue, e olhou Robert nos olhos, ele finalmente pareceu a ver. Mas era tarde demais. Agora era ela quem não precisava mais ser vista. Capítulo 4. Brisa áspera. Robert nunca gostou do litoral. A maresia parecia zombar da rigidez com que tentava manter tudo sob controle. Mas ali estava ele, de pé sobre as falésias reformadas com tecnologia local, olhando para o mar esverdeado que ainda resistia aos anos de exploração. A comunidade litorânea era mais aberta que as do interior. Artistas, engenheiros, agricultores aquáticos, e agora, um vlariano. Ele precisava vê-lo com os próprios olhos. Kael. Um nome repetido demais nas últimas semanas. Ele consertou os painéis, melhorou a irrigação, ensina as crianças. Mas Robert queria saber por quê. Vlarianos não vinham à Terra por nada. E se vinham, era com propósitos frios e definidos. Ele seguiu até a estação costeira. Fez perguntas diretas a um mecânico local. Onde está o Vlariano? Trabalhando nos sensores de salinidade do canal. Mas se quer saber, ele nunca veio com imposição. Escuta mais do que fala. Perigoso quem fala pouco.
Ainda mais Vlariano. O mecânico apenas deu de ombros. Robert saiu dali com mais dúvidas do que quando chegou. Por instinto, ou talvez por memória, foi até a praia. E então a viu. Luma. Descalça na areia fina, cabelos ondulados soltos ao vento, a pele reluzente sob o sol baixo. Estava sentada com as pernas cruzadas, desenhando algo na areia com um graveto. Os olhos caramelados olhavam o horizonte com uma serenidade que ele nunca conheceu. Ela não era mais a garota que o desafiava com perguntas afiadas. Ela era mulher. Linda. Livre. Robert sentiu um nó. Um tipo de arrependimento que não sabia nomear. E foi nesse instante que percebeu a silhueta se aproximando pela passarela de madeira ao longe. Kael. Caminhava com calma, sem o traje formal de Vlario. Trazia um caderno de anotações sob o braço. Quando se aproximou da curva que dava visão à praia, parou ao ver Luma. Um pequeno sorriso, contido e sincero, se formou em seus lábios. Robert ficou imóvel, escondido entre os pilares de concreto da estrutura antiga. Viu quando Kael desceu, sem pressa. Viu quando Luma ergueu os olhos, e por um segundo, o semblante endurecido suavizou. Viu que não havia ódio ali. Nem medo. Mas algo mais perigoso. Curiosidade. Conexão. Robert apertou o punho. Não sabia o que era pior, a presença de um Vlariano no coração de sua comunidade ou o fato de Luma, aquela que sempre lutou contra o sistema, parecer menos blindada do que deveria. Respirou fundo. Voltaria no dia seguinte. Mas agora, ele tinha perguntas. E Kael teria que respondê-las, com todas as palavras que vinha guardando. Capítulo 8. Palavras com peso. Na manhã seguinte, Kael ajustava a calibragem dos sensores de umidade na base costeira quando ouviu passos firmes atrás de si. Reconheceu o som antes de se virar. O andar de alguém que não hesita, que pisa com autoridade. Vlariano. Kael ergueu os olhos, limpou as mãos em um pano e se virou com calma. Robert. Sabe quem eu sou? Protetor da cidade. Líder de patrulha da Zona Central. Cresceu em Rio Claro Alto. Registrado no Banco Regional com 97% de lealdade política local. Treinamento militar e moralista rígido. Robert franziu o senho, irritado com a precisão. Você faz dossiê de todo mundo que conhece? Não. Só de quem tem armas. Robert soltou um meio sorriso torto, sem humor. Engraçado, e você veio de um mundo que sequestrava crianças e agora se preocupa com quem carrega uma arma. Kael não respondeu de imediato. Em vez disso, ergueu o olhar para o horizonte, onde o mar quebrava em tons opacos de verde. Não escolhi onde nasci. Mas escolheu vir pra cá. E isso é o que não entendo. Não sou melhor. Só sou diferente. E talvez seja por isso que não voltei. Um vento forte soprou entre eles. A tensão era palpável. Robert deu um passo adiante, o rosto endurecido. Se ferir alguém aqui, nem as estrelas vão te salvar. Kael manteve a calma. Eu não vim para ferir. Mas se tiver que me defender, também não hesitarei. O silêncio se prolongou. Até que Robert se virou. Fique longe da Luma. Kael não respondeu. Porque certas coisas não se dizem. E porque, no fundo, ele sabia, era tarde demais para isso. Areia e fronteiras. Luma recolhia algas secas para a compostagem perto das dunas. Usava luvas de couro e uma cesta de fibra trançada. A manhã estava abafada, o vento trazia o cheiro salgado do mar misturado à resina das velhas embarcações restauradas. Ouviu passos atrás de si. Não precisou se virar para saber quem era. Você anda muito por aqui. Kael parou a poucos metros, cuidadoso, como quem respeita território de animal ferido.
Gosto do som das ondas. É imprevisível. Vlario não tem isso. Luma não respondeu de imediato. Continuou colhendo as algas, olhando para a frente. Vocês sempre falam como se tivessem perdido alguma coisa. Mas foram vocês que levaram tudo. Kael inclinou a cabeça levemente, o semblante sério. Eu não levei nada. Nasci com tudo entregue. E foi isso que me fez desconfiar. Ela riu, seca, amarga. Poético. Mais fácil dizer isso depois que escapou da bolha dourada. Não fugi. Saí. Por escolha. Porque comecei a entender o que aquilo realmente era. Luma se virou, agora o encarando de frente. Os olhos caramelados brilhavam com intensidade. Ela deu um passo em direção a ele, os ombros tensos. Você veio aqui esperando o quê? Que te aceitássemos de braços abertos. Que achássemos bonito o seu arrependimento. Não vim ser aceito. Então por que veio? Kael hesitou. Ela viu. Ele quase disse. Mas segurou. E isso a irritou mais. Vocês sempre escondem as verdadeiras intenções. A diferença é que você disfarça melhor. Kael olhou para o mar. Eu vim para ver com os próprios olhos o que chamavam de mundo em ruínas. Para entender por que alguém preferiria ficar aqui e em vez de viver no paraíso. Luma apertou a cesta entre os dedos. E entendeu. Estou começando. O silêncio entre os dois se arrastou, tenso, mas diferente de antes. Não era ódio. Era um tipo raro de desconforto, aquele que surge quando os estereótipos começam a desmoronar. Luma virou-se de volta para o trabalho, mas sem pressa agora. Antes de sair, disse por cima do ombro. Só porque você é diferente, não quer dizer que eu confie em você. Kael respondeu, sem raiva, não espero que confie. Só que me veja com seus próprios olhos. Ela não respondeu. Mas não discutiu. E isso, para Kael, já era um começo. O que os olhos não querem ver. Luma chegou em casa ainda com areia nas botas. Jogou a cesta no canto, arrancou as luvas com força e foi direto para a pequena pia da varanda da casa. Lavava as mãos como se pudesse arrancar a conversa da pele. Cira observava do pomar que eles mantinham a todo custo, foi à sua cadeira de balanço e sentou-se. Usava um vestido floral antigo e mantinha o mesmo olhar atento que herdara do irmão, o pai de Luma. Veio mais cedo hoje. O tempo virou. Luma respondeu sem virar o rosto. Ou foi o humor? Luma parou por um segundo. Fechou a torneira devagar. Secou as mãos no avental pendurado. Ele apareceu de novo. Cira não precisou perguntar quem. O forasteiro. Disse com naturalidade. Kael. Luma se encostou na parede. Os olhos fixos no chão. Ele fala como se entendesse. Como se fosse um de nós. Mas não é. Nunca vai ser. Cira balançou lentamente na cadeira. Mas mesmo assim, e você não o mandou embora. Luma franziu o senho. Porque não sou idiota. Ele pode ser útil para a comunidade. Cira arqueou uma sobrancelha, sorrindo de leve. Ah, claro. Só por isso. Luma bufou e cruzou os braços. Ele tem uma calma irritante. E fala pouco, mas quando fala, te desmonta um pouco. Luma olhou, ofendida. Não. Cira sorriu mais abertamente, mas sem sarcasmo. Você sempre foi arisca, menina. Não é qualquer um que te tira do eixo. Nem o Robert conseguiu isso por tanto tempo. O nome do protetor trouxe um peso inesperado. Luma desviou o olhar. Robert é complicado. Machucado. Corrigiu Cira.
Como o pai dele. Como tantos homens criados para nunca admitir que sentem. Mas você precisa de alguém inteiro, Luma. Alguém que não tenha medo de olhar nos seus olhos e te dizer a verdade. Mesmo que doa. Luma ficou em silêncio. O som da cadeira rangendo na varanda misturava-se ao vento vindo do mar. Cira então completou, com leveza, o Vlariano gosta de você. Luma arregalou os olhos. Não fala bobagem. Não é bobagem, é intuição. E eu aprendi a confiar na minha. Ele te observa como quem vê algo que perdeu há muito tempo. Luma não respondeu. O silêncio entre as duas se encheu de significados que ela não estava pronta para decifrar. Por fim, Cira se levantou devagar, passou a mão no ombro da sobrinha e disse, antes de entrar: só cuidado, minha flor. Porque às vezes o que a gente mais odeia é o que mais se parece com o que a gente precisa. Luma ficou ali, sozinha na varanda, ouvindo o mar. Sem saber se queria fugir ou voltar. Às vezes o que a gente mais odeia é o que mais se parece com o que a gente precisa. Luma ficou com isso a semana inteira na cabeça e quando Robert voltou a mando da guarda dos protetores, seus pensamentos ficam um turbilhão de emoções como nunca estava. Coisas que não foram ditas. O sol começava a descer no céu laranja quando Luma avistou Robert no posto avançado da Zona Norte. Ele estava sozinho, encostado no parapeito de concreto, observando a estrada principal, como fazia desde sempre. Ela subiu os degraus com passos firmes. Precisamos conversar. Robert virou-se, surpreso, mas logo disfarçou. A postura rígida de sempre. Sobre o Vlariano. Luma cruzou os braços, encarando-o, não. Sobre você. Sobre mim. Sobre o que nunca foi dito. Robert franziu o senho, desconfortável. Luma, desde que eu era adolescente, você fingia que não via. Eu achava que era por desprezo, e talvez fosse. Mas depois, enquanto virei adulta, você mudou. Começou a olhar diferente. Só nunca disse nada. Robert desviou os olhos, os músculos do maxilar tensos. Você era uma menina. E depois? Eu cresci. Mas ainda assim, você se escondia atrás do seu uniforme. Fizeram um silêncio. Luma deu um passo à frente. Foi orgulho? Foi medo? Ou só conveniência? Robert enfim falou, a voz baixa, quase rouca. Foi, em culpa. Eu sou um protetor. Não posso desejar o que não devo tocar. Ela o encarou, incrédula. Mas podia olhar? Podia deixar que eu me sentisse sozinha? Você me deixou acreditar que não valia nada. E agora, quando alguém diferente aparece, você se incomoda. Ele se virou, o rosto fechado. Ele é um Vlariano, Luma. E eu sou uma mulher inteira. Com dor, com história. Não sou sua missão. Robert respirou fundo, como se tivesse levado um soco. Ela continuou, você teve sua chance. Agora eu só quero a verdade. Não me proteja do que você sente. Me respeite. Robert ficou imóvel. Por dentro, um conflito silencioso. Mas Luma não esperou resposta. Desceu as escadas sem olhar para trás. E, pela primeira vez, sentiu que o peso em seu peito vinha de algo que começava a cicatrizar. Capítulo 5 – O peso e a medida. A praça central da comunidade fervilhava com vozes e ferramentas. Era o dia de manutenção das estufas, construções de vidro reciclado e sistema hidráulico rudimentar, mais eficiente. Homens e mulheres passavam com baldes, crianças levavam sementes, e os técnicos verificavam os painéis de captação solar. Kael estava no centro da estufa 3, ajoelhado, limpando a tubulação entupida de raiz. Você sabe o que está fazendo? Perguntou um homem de meia idade, cruzando os braços.
Kael ergueu os olhos. Era Mauro, técnico antigo da comunidade, conhecido por sua desconfiança crônica. Estudei sistemas semelhantes em Vlario. Só estou adaptando a pressão de água daqui. Mauro resmungou algo ininteligível. Vocês sempre acham que sabem mais. Não. Só estou tentando ajudar. A tensão aumentou quando outro voluntário jovem, César, se aproximou. Vai ver, ele tá sabotando, Mauro. Esses Vlarianos vêm aqui, mexem em tudo, e depois dizem que foi erro nosso. Kael largou a ferramenta com calma. Olhou para os dois sem se levantar. Se quiser, posso sair. Foi quando uma voz cortou o ar. Ele fica. Todos se viraram. Luma estava parada à entrada da estufa, com a prancheta na mão e o semblante fechado. A estufa 3 teve aumento de eficiência desde que ele começou a trabalhar. Os dados estão aqui. Se alguém tiver problema com isso, que traga argumento, não desconfiança. Mauro e César se entreolharam. Murmuraram algo e se afastaram. Kael se levantou devagar. Obrigado. Luma não respondeu. Só virou-se para sair. Mas ele a seguiu por um momento. Você não precisava fazer isso. Não fiz por você. Disse, ríspida. Fiz pela estufa. Kael sorriu, de leve. Mesmo assim. Obrigado. Luma hesitou. E por um segundo, olhou nos olhos dele. Viu ali algo que a incomodava. Algo calmo. Algo sincero. Você vai decepcionar todo mundo se for mentira. Então é bom que não seja. Ela se virou sem responder e caminhou de volta para a área administrativa. Mas o passo estava menos firme do que quando chegou. E no peito, algo começava a doer, não de raiva, mas de dúvida. De que lado você está? A noite havia caído como um manto denso sobre a comunidade costeira. Luma ouvirá os murmúrios desde cedo, uma menina sumira no setor leste. A terceira naquela semana. É a base de transição, disse um morador, quase sussurrando. Eles voltaram. Luma calçou os coturnos e saiu apressada. No caminho cruzou Kael, que caminhava na direção oposta, o rosto sério. Você ouviu? Ela perguntou, sem cerimônia. Ouvi. E sei para onde levaram-na. Você vai lá? Ele hesitou por um segundo. Sim. Então eu vou com você. Não. A voz dele saiu firme, mais do que de costume. Você tem que ficar. Não me dá ordens. Mas antes que pudesse continuar, Kael já caminhava em direção à mata. Ela hesitou, e o seguiu, claro. A base improvisada de transição espacial ocupava parte do que restou de um antigo complexo industrial perto da encosta. Estruturas metálicas corroídas foram reaproveitadas para esconder a entrada da instalação. Em vez de lonas reflexivas, grandes painéis de camuflagem adaptativa projetavam imagens holográficas do ambiente ao redor, dificultando a detecção por drones e satélites. Torres finas de energia vibravam com uma leve luminescência azul, formando um perímetro silencioso, mas letal. 2 veículos gravitacionais estavam posicionados em silêncio absoluto, sua propulsão desligada, como predadores à espreita. Sentinelas Vlarianos, com armaduras de polímero escuro e placas ajustadas ao clima terrestre, patrulhavam a área. Seus movimentos eram precisos, quase mecânicos, e os rostos permaneciam cobertos por visores opacos que ocultavam qualquer traço de humanidade. Uma jovem da comunidade, de cerca de 16 anos, estava sendo escoltada em direção à base. A noite estava abafada e o silêncio da estrada de terra era quebrado apenas pelo ronco distante de um motor gravitacional. Luma corria com 3 homens da comunidade, todos armados. Haviam recebido a informação de que uma jovem fora levada por soldados Vlarianos em direção ao antigo complexo industrial, o mesmo local camuflado que servia como base de transição espacial.
Mas algo deteve seus passos ao longe, um veículo já estava parado na estrada, antes mesmo de chegarem. Um homem se posicionava diante dele. Kael. O transporte blindado havia acabado de reduzir a velocidade quando ele surgiu e se colocou no meio da estrada, arma de fogo em punho, apontando diretamente para o veículo. Parem o carro agora! Sua voz ecoou firme na noite. 2 soldados desceram. O mais velho reconheceu imediatamente, mesmo sob as luzes distorcidas do luar, Kael Viron. Você não deveria estar aqui. O soldado deu um passo à frente, tentando manter o tom de autoridade. Essa é uma operação autorizada. Não interfira. Kael abaixou a arma, mas apenas para se aproximar mais. Estão levando uma garota contra a vontade dela. Isso não é autorização. É sequestro. Ela foi designada para a transição. É lei. Não aqui na Terra. Sem esperar mais resposta, Kael avançou com precisão surpreendente. Desferiu um chute direto no peito do primeiro soldado, derrubando-o. O segundo tentou reagir, mas Kael girou o corpo com fluidez, aplicando um golpe rápido no punho armado e finalizando com um soco direto no maxilar. Os 2 caíram antes de sacarem qualquer arma. Foi então que mais 2 soldados saíram do veículo, correndo em direção a ele. Kael se preparou para lutar, mas ouviu passos atrás de si. Baixem as armas! Gritou Luma, surgindo com 3 homens da comunidade. Todos armados. Os soldados pararam, avaliando a situação. Um deles levantou as mãos em sinal de rendição. Mas o outro, mais impulsivo, avançou repentinamente, tentando arrancar a arma das mãos de Luma. Houve um disparo. Kael cambaleou. Um grito abafado escapou de seus lábios enquanto o sangue escorria do ombro esquerdo. Instintivamente, os homens da comunidade reagiram. Um dos soldados foi abatido ali mesmo, atingido por 2 tiros certeiros. Luma correu até Kael, ajoelhando-se ao lado dele. Sua respiração estava acelerada, os olhos arregalados. Kael. Fica comigo, olha para mim. Ele tentou sorrir, mesmo ferido. Tá vendo, por isso eu disse que você não devia vir. Cala a boca, idiota. Ela apertou a ferida com as mãos, tremendo. Não morre. Os outros soldados haviam se rendido completamente. Um dos homens da comunidade já chamava ajuda pelo comunicador local. Cira chegaria minutos depois. Mas naquele momento, debaixo das estrelas e da poeira da estrada, Luma não via mais um Vlariano. Via um homem que estava disposto a sangrar para defender alguém que não conhecia. Um homem que, mesmo sem pertencer àquele lugar, escolheu ficar. Feridas abertas. O som dos grilos misturava-se ao zumbido leve dos equipamentos médicos improvisados. A pequena casa de madeira onde Cira atendia os feridos estava silenciosa. Quase todos da comunidade já haviam partido. Só restavam Luma, sentada ao lado da cama, e Kael, inconsciente, pálido, mas respirando. Cira terminou de costurar o ferimento no ombro dele com cuidado, os dedos firmes apesar da idade. A bala não perfurou o osso. Por sorte. Luma não respondeu. Apenas olhava o rosto dele, agora tão sereno. Era a primeira vez que ela o via em paz. Sem o olhar constante de vigilância. Sem a postura controlada. Parecia humano. Cira tirou as luvas, limpando as mãos. Você ficou sentada aí desde que trouxeram ele. Alguém precisava vigiá-lo. Luma rebateu com um tom defensivo. Não sabemos o que ele pode fazer quando acordar. Cira arqueou uma sobrancelha, sorrindo de lado, claro. E por isso você segurava a mão dele quando achava que ninguém estava olhando? Luma fechou a expressão. Desviou o olhar, envergonhada, mas sem fugir do confronto. Ele se feriu tentando proteger uma garota. Isso não muda o que ele é. Cira se aproximou e acariciou os cabelos da sobrinha com ternura.
Eu te conheço, Luma. Você não se engana fácil. E esse rapaz, e ele não agiu como um Vlariano. Eles podem ser bons atores. E você pode ser teimosa demais. As duas sorriram, mesmo em silêncio. Na madrugada, quando Cira saiu para buscar mais compressas, Luma permaneceu ali. O único som era o leve sussurro do vento batendo nas frestas da janela. Kael murmurou algo. A testa franzida. Luma. Ela se inclinou rapidamente, surpresa. Você está acordado? Os olhos dele abriram-se devagar. Havia dor, mas também alívio. Quando viu o rosto dela, sorriu, fraco, mas sincero. Tá, viva. Quem tá com um buraco no ombro é você, não eu. Ele tentou se mexer, mas gemeu de dor. Luma o impediu, segurando-o pelos ombros. Fica quieto. Já fez drama o bastante. Kael riu, um som rouco, mas verdadeiro. Você me salvou? A comunidade salvou. Eu só apontei a arma. Mentira. Você chegou com 3 caras e a coragem de 20. Ela cruzou os braços, desconfortável com o elogio. Não se acostuma. Ainda não confio em você. Kael assentiu lentamente, eu sei. Luma olhou para ele por um instante longo demais. Algo havia mudado. E ela sabia. Mas não estava pronta para admitir. Capítulo 6 O forasteiro que ficou. Kael demorou 2 semanas para se recuperar. A cada dia, recusava repouso e insistia em ajudar em algo, fosse carregando suprimentos, consertando equipamentos de comunicação ou auxiliando nas plantações hidroponicas. Seu conhecimento técnico impressionava os anciãos e os jovens o admiravam pela coragem. Mas para Luma, tudo isso era suspeito. Ela o observava de longe, escondida atrás de obrigações diárias que agora pareciam multiplicadas. Você vai continuar fingindo que ele não existe? Perguntou Cira, enquanto cortava raízes de batata doce no balcão. Não finjo. Eu só mantenho distância. Com os olhos grudados nele. Uma nova técnica de vigilância? Luma fechou a cara, mas nada respondeu. No final daquela tarde, a comunidade se reuniu para um mutirão de limpeza dos canais de irrigação, entupidos por areia arrastada pelas últimas chuvas. Kael estava lá, com a manga da camisa arregaçada e o braço ferido ainda enfaixado. Trabalhava como se sua vida dependesse disso. Em dado momento, ele viu uma menina cair na água rasa e correu para ajudá-la. Não hesitou em se molhar inteiro para tirá-la dali. Quando voltou à superfície com a garotinha nos braços, os moradores o aplaudiram. Menos Luma. Ela olhou por um segundo, os olhos fixos. Depois se virou bruscamente, voltando para casa. Naquela noite, Kael apareceu na porta da casa de Cira, com a camisa úmida, segurando um balde com um gerador portátil que havia consertado. Trouxe o gerador. Conectei os cabos novos. Pode usar para luz e ventilação. Cira agradeceu, mas foi Luma quem abriu a porta. Ele não se dirigiu a ela diretamente, mas os dois trocaram um olhar silencioso. Tá se esforçando muito, ela comentou, antes de fechar a porta. Tá tentando impressionar alguém? Kael hesitou. O sorriso dele desapareceu. Tô tentando pagar a estadia. E talvez, merecer ficar. A gente não é Vlario. Aqui não se compra pertencimento. Então me diz como. Ela o encarou, séria. Você vai ter que mostrar, não falar. E vai levar tempo. Eu tenho tempo. Luma respirou fundo. Por algum motivo, aquelas palavras a incomodaram. Kael se virou para ir embora, mas antes que ela fechasse a porta, ele parou. Você não é como disseram em Vlario. E o que disseram? Que os humanos da Terra eram selvagens. Que não sabiam construir mais nada. Bom, o Luma sorriu de leve, irônica, talvez não saibam construir foguetes, mas a gente ainda sabe erguer muros. E ela fechou a porta devagar. Luma queria odiá-lo. Precisava odiá-lo.
Mas odiar alguém que salva crianças e conserta geradores era difícil. E ela começava a temer não ele, mas o que ele fazia com o mundo silencioso que ela construíra para não se apegar. Frestas no silêncio. Era início da tarde quando Luma viu a jovem se aproximar pela trilha de cascalho. Morena clara, cabelos trançados, rosto doce e olhar decidido. A garota trazia uma sacola de frutas frescas, um gesto comum, mas que naquele contexto parecia carregado de intenções. Ela foi direto até onde Kael ajudava a instalar painéis solares. O sol batia forte e o suor escorria pelo pescoço dele enquanto ele trabalhava sem camisa, o curativo ainda visível no ombro. Luma, mais à frente, parou de caminhar. Os olhos dela se estreitaram. A garota sorriu ao vê-lo. Kael. Ele virou-se, surpreso. Você. Meu nome é Nara. Fui a menina que você tirou do caminhão. Da base. Kael imediatamente deixou as ferramentas e se aproximou. A voz dele era gentil. Você está bem? Eles não tentaram mais nada? Não. Desde aquele dia, ninguém se aproximou. E eu precisava te agradecer. Você arriscou tudo por mim. Ela estendeu a sacola. É só fruta. Mas foi o que consegui. Não precisava. Mas, obrigado. Eles sorriram um para o outro. Um silêncio leve, agradável, se instalou por alguns segundos. Luma, ao longe, observava. A mandíbula cerrada. Apertava a cesta que carregava como se estivesse tentando amassar o metal com as mãos nuas. Cira passou por ela e, notando o olhar, murmurou: Ah, agora entendi por que você ficou calada o almoço todo. Não começa, tia. Eu não comecei nada. Só tô vendo o que já tava na sua cara faz tempo. Horas depois, Robert surgiu na entrada da comunidade, montado numa moto silenciosa, de blindagem leve. Trazia o uniforme de protetor, agora com insígnias novas no ombro. A entrada dele atraiu olhares desconfiados. Luma ouviu o motor e saiu da estufa onde estava cuidando das plantas. Robert, precisamos conversar. Ele respondeu, seco. Alguns moradores se aproximaram, atentos. Cira surgiu ao lado de Luma. Kael, ao ver a movimentação, desceu do telhado onde instalava os painéis. O que aconteceu? Perguntou Luma. Aconteceu que vocês ultrapassaram uma linha. Disse Robert, firme. Vocês atacaram soldados em missão aprovada por acordos internacionais. Missão de sequestro, você quer dizer? Disse Cira, indignada. Robert ignorou. Se continuarem interferindo, vão atrair represálias. Já tem patrulhas extras em zonas costeiras. E estão de olho aqui. Então você veio dar um aviso, ou uma ameaça? Luma encarou-o. Eu vim proteger vocês de vocês mesmos. Nesse instante, os olhos de Robert desviaram discretamente até Kael, que observava tudo em silêncio. Mas havia algo diferente em Robert, uma faísca de raiva contida. Ou seria, ciúmes? E quanto a você, Vlariano, disse ele, encarando Kael. Já causou confusão demais. Volta pro teu planeta antes que alguém te mande de volta à força. Kael não respondeu. Mas deu um passo adiante, firme. Não sou mais um deles. E não vou ver jovens sendo levados sem lutar. Então vai lutar contra o quê? O mundo inteiro? Robert sorriu, sarcástico. Se for preciso. A tensão explodiu no ar como um raio antes da chuva. Mas foi Luma quem deu um passo entre eles. Já chega. Ninguém aqui quer briga. Mas também não vamos abaixar a cabeça para invasor nenhum. Nem de fora, nem de dentro. Robert engoliu seco. Por um momento, seu olhar se suavizou ao fitar o rosto de Luma. Mas logo endureceu de novo. Você mudou. Cresci. Ele montou novamente na moto e partiu sem dizer mais nada. Nara observava a cena de longe, sem entender a teia em que acabará de pisar. E Kael apenas olhou para Luma, percebendo que ela havia escolhido onde ficar. Mesmo que não admitisse isso nem para si mesma.
A noite havia caído como um manto espesso quando Kael e Luma seguiram pelas trilhas do litoral, rumo ao antigo porto abandonado, um local que recentemente mostrará sinais de movimentação incomum, drones sobrevoando à noite, caminhões silenciosos entrando e saindo. O lugar ficava a 1 hora da comunidade, e Cira insistira para que não fossem sozinhos, mas Luma não confiava em mais ninguém. Vamos logo, Vlariano. E não faz barulho. Você pisa como um urso cego. Ursos são eficientes, fortes e barulhentos. Luma rebateu, contida, mas com um canto de sorriso nos lábios. Eles andavam lado a lado, em silêncio, até que Kael quebrou o clima. Você não precisa vir comigo. Eu posso ir sozinho. Ah, então agora você quer bancar o herói solitário? Não é isso. Respondeu ele, mais sério. Só acho que depois do que aconteceu, talvez você queira distância. Luma parou. O vento do mar fazia seus cabelos ondulados dançarem no ar. Você tá falando da Nara? Kael franziu o senho, surpreso. Não foi nada, Luma. Eu salvei a vida dela. E ela quis agradecer. Eu não disse que foi alguma coisa. Luma respondeu, virando o rosto. Mas a mocinha quase escorregou no seu colo agradecendo. Kael soltou um meio sorriso. Você está com ciúmes. Ela o encarou, olhos caramelados faiscando. Você tá delirando. Não. Eu só observei. E, bom, fiquei feliz. Feliz com o quê? Com a ideia de que você possa sentir algo. Luma ficou em silêncio por um tempo. O som das ondas preenchia o espaço entre eles. Finalmente, ela disse, você é teimoso, estranho, e ainda é um Vlariano. E mesmo assim você está aqui comigo. Isso não quer dizer nada. Murmurou, recomeçando a caminhar, agora mais apressada. Temos uma missão. Mas algo havia mudado. Kael caminhava logo atrás, observando os gestos dela com mais atenção. A firmeza nos passos, a tensão nos ombros, mas também a inquietação que ele começava a reconhecer como um reflexo da dele. Chegaram ao antigo porto. As instalações estavam cobertas por lonas pretas, estruturas metálicas semiclandestinas se erguiam atrás dos galpões, e o som de motores discretos podia ser ouvido. Kael puxou Luma para trás de um container, seus corpos colados por um instante. 3 guardas. Um deles tem scanner de calor. Ótimo. Ela sussurrou, tentando ignorar a proximidade entre os dois. Vamos pela lateral. Atrás da torre de carga. Enquanto ela indicava o caminho, os olhos de Kael caíram sobre o rosto dela. Os olhos profundos, o tom de voz firme, o modo como liderava sem hesitar. Havia algo magnético. Luma, ela olhou de volta. O quê? Se eu não tivesse vindo à Terra, você teria me odiado para sempre? Ela respirou fundo. Não sei. E agora? Ela hesitou. Quase disse algo, mas desviou os olhos. Agora, cala a boca e me segue. Estamos em território inimigo. Mas seus dedos tocaram os dele por um segundo a mais do que precisavam ao puxá-lo. E foi ali, sob o luar prateado e entre os sons distantes dos Vlarianos em ação, que a tensão entre eles se transformou em algo novo. Não totalmente aceito, mas impossível de ignorar. Capítulo 7 O beijo nas sombras. O alarme silencioso começou a piscar em um dos drones acima do galpão. Luma percebeu o reflexo vermelho se movendo e empurrou Kael contra a parede de metal oxidado do antigo porto. Droga! Alguém acionou o scanner de perímetro. Estamos cercados? Kael sussurrou, atento ao som de passos metálicos ecoando pelo concreto. Não ainda. Mas em 5 minutos seremos. Ela o puxou para uma escada lateral. Subiram até um mezanino de observação coberto por lonas velhas. Lá de cima, tinham uma visão clara da área de carga, e viram, ao fundo, 2 jovens sendo conduzidos por soldados Vlarianos. Estão levando gente agora. Não só mulheres. Kael murmurou, a mandíbula tensa. Luma olhava tudo com fúria nos olhos. Esses desgraçados estão ampliando a coleta. Vamos ter que sair com provas. Ou vamos morrer tentando. De repente, um estalo. Alguém subia a escada.
Passos rápidos. Um dos soldados havia detectado sua movimentação. Kael agarrou Luma pela cintura e a puxou para um vão entre caixas empilhadas. Ela bateu no peito dele com força contida. O que tá fazendo? Salvando a sua vida. Eu me viro sozinha. Não quando você tá tremendo. Ela ia retrucar, mas parou. O soldado entrou no mezanino. A lanterna vasculhava tudo. O feixe de luz passou rente à caixa onde estavam escondidos. Luma prendeu a respiração. Kael podia sentir o coração dela acelerado sob suas mãos. Ou talvez fosse o dele. O soldado hesitou, depois virou-se e desceu. O silêncio voltou, tenso, pulsante. Eles continuaram colados, sem ousar se mover. Você sempre é assim? Kael perguntou em voz baixa. Assim como? Tão, o feroz. E você sempre é tão idiota. Ele sorriu. Mas o sorriso murchou quando seus olhos encontraram os dela. Não havia mais insulto ali. Só confusão. E desejo. Luma, ela mordeu o lábio, o rosto corado. Se me beijar, eu te mato. Mas ela não se afastou. Me matar já parece um bom preço. Ele respondeu. E então ele a beijou. Não foi suave. Foi urgente. Foi um confronto de vontades contidas por tempo demais. Luma tentou resistir. Por um segundo. Talvez 2. Mas as mãos dela se agarraram ao pescoço de Kael com força, puxando-o mais para perto, como se odiasse o quanto queria aquilo. Foi ela quem parou primeiro. Respirando rápido, olhos arregalados. Isso não muda nada. Não. Eu ainda não confio em você. Ainda acho que você esconde algo. E ainda te odeio um pouco. Ótimo. Kael disse com um sorriso tenso. Porque eu não quero que isso seja fácil. Luma o empurrou de leve, afastando-se, não com raiva, mas com medo de si mesma. Vamos sair daqui antes que eu faça outra besteira. E os dois desapareceram nas sombras do mezanino, com os corações disparados, levando com eles o início de algo que nem os dois sabiam nomear ainda. Silêncios queimando. A trilha de volta à comunidade era silenciosa. Luma caminhava à frente, passos duros, evitando olhar para Kael. Ele vinha logo atrás, atento aos arredores, mas também a ela. O beijo ainda pairava entre eles, invisível e incômodo como eletricidade no ar seco. Ao chegarem, o céu já tingia o horizonte com tons de cobre. O cheiro de peixe assado e chá de raiz preenchia as ruas de terra batida. Crianças corriam, adultos cochichavam. A missão havia sido bem-sucedida, eles tinham imagens e relatos gravados nos dispositivos escondidos. Mas não era isso que todos comentavam. Era o retorno de Luma com Kael. E a forma como ela o olhava. Ou não olhava. Cira estava na varanda, costurando. Ao ver os dois, ergueu as sobrancelhas. Kael deu-lhe um breve aceno. Ela respondeu com um olhar firme. Sabia. Sempre soube. Tem chá na cozinha, se quiser, Kael. Obrigado. Luma entrou sem dizer nada, foi direto ao quarto. Kael ficou ali parado por um instante. Cira falou, sem olhar para ele. Ela nunca foi de esconder o que sente. Só não sabe o que fazer quando sente algo novo. Kael assentiu devagar. Eu também não. Antes que pudesse responder, outra voz surgiu do fundo da trilha. Ela voltou bem? Robert. O protetor. Kael se virou devagar. Robert vinha com a postura rígida, a arma na cintura, o rosto fechado. Quando viu Kael, seu maxilar travou por um instante. Mas foi educado, ou político? Precisamos conversar com os anciãos. O que vocês fizeram pode causar uma reação dos Vlarianos. Então você prefere que fiquem levando nossos jovens? Disse Kael, firme. Prefiro que minha comunidade esteja viva. Kael se aproximou um passo.
Robert não recuou. Você está bravo porque enfrentamos os Valerianos, ou porque Luma estava comigo? Robert não respondeu. Apenas o encarou. Então, sem dizer nada, virou-se e entrou na casa de reuniões. Kael soltou o ar com força. Ia entrar também quando ouviu uma voz atrás. Kael. Virou-se. Era Nara. Ela estava limpa, com roupas novas, e os olhos brilhavam de gratidão. Eu queria te agradecer de novo e ver se você estava bem. Você tem ajudado a todos. Soube que foi outra vez numa missão. Você realmente é incrível. Nara sorriu. Um sorriso doce. Tocou levemente o braço dele. Foi o suficiente. Luma, do outro lado da varanda, viu. Ficou imóvel. Depois entrou de novo e bateu a porta com força. Kael olhou para a casa, depois para Nara. Retirou gentilmente o braço. Desculpe, Nara. Eu só fiz o que era certo. Ela entendeu. Fez uma reverência respeitosa e se afastou. Kael respirou fundo e olhou para o céu. A lua surgia, recortada e firme. Algo estava mudando. E ele não tinha mais para onde correr. Aquilo que não se diz. A noite caiu sobre a comunidade com ventos quentes vindo do litoral. Luma estava sentada no telhado da casa de sua tia, olhando as estrelas entre os fios de energia que cruzavam o céu. A mente fervilhava. O beijo. O toque. O olhar de Kael antes de se afastar de Nara. Aconteceu alguma coisa ou você só tá tentando conversar com as estrelas? A voz grave e familiar fez Luma virar o rosto. Robert. Ela suspirou. Ele estava ali, parado com as mãos nos bolsos, a postura de quem queria parecer casual, mas os olhos denunciavam tensão. Boa noite, Robert. Ele subiu e sentou ao lado dela, um pouco mais perto do que deveria. Você sabe que o que aquele Valeriano fez foi perigoso, não sabe? Salvar uma garota? Sim. Muito. Robert não riu. Você mudou, Luma. Antes, você me ouvia. Ela virou o rosto lentamente, encarando-o. Antes você me ignorava. Robert desviou o olhar por um segundo. O orgulho ferido fez sua mandíbula travar. Ele mexeu com a sua cabeça. Esse cara. Kael. Ele é um problema. Você quer saber a verdade? Disse Luma, com voz baixa, firme. Ele me trata como igual. Você nunca fez isso. Silêncio. Robert tentou tocar a mão dela, mas Luma se afastou levemente. Robert. Eu me importo com você, Luma. Sempre me importei. Só depois que eu cresci. Só depois que virei mulher o bastante pro seu ego. Ele fechou o punho. Você vai se arrepender de confiar nesse Valeriano. Ele vai destruir o que estamos construindo aqui. Luma se levantou devagar. A única coisa que me arrependo é de ter esperado que você fosse diferente. Robert ficou ali, encarando-a com fúria contida. Ao descer do telhado, parou e murmurou, quase como uma ameaça, eu vou deportá-lo. O Conselho da Terra ainda responde a alguns nomes. E o nome dele pesa demais. Vai ser questão de tempo. Ela não respondeu. Só observou se afastar, os passos duros no chão seco. Pouco depois, Kael apareceu em silêncio, vindo do fundo da casa, carregando um balde de água para ajudar nos cuidados da cozinha. Luma olhou para ele. Ele notou o semblante dela. Ele te disse alguma coisa? Disse que vai te mandar de volta. Kael assentiu com calma, mas havia tensão em seus olhos. Ele pode tentar. Ela deu um passo à frente. E mais um. Por que você realmente veio pra cá, Kael? Ele hesitou. Quase disse. Mas desviou o olhar. Por escolha. Ela não insistiu. Mas ficou ali. Perto. Perto bastante para que os ombros quase se tocassem. O silêncio entre eles era pesado, mas não incômodo. Era um espaço em que algo crescia. Perigoso, inevitável.
No silêncio da noite, depois de tudo que enfrentaram, Kael a olhava como se cada gesto dela fosse sagrado. A luz fraca da lamparina refletia nos olhos dele, tornando-os quase dourados. Luma, ele disse, com a voz rouca, controlada, mas com um fogo evidente por trás das palavras. Me deixa te beijar. Não como um Vlariano pedindo permissão, mas como um homem que te deseja por inteiro. Ela hesitou por um segundo. Havia algo nos olhos dele, uma verdade crua, que a fazia se sentir menos só, menos quebrada. Por quê? Perguntou ela, a voz baixa, sem raiva, apenas exausta de lutar contra o que sentia. Por que eu? Kael se aproximou mais, os dedos trêmulos quando tocaram o rosto dela. Porque desde o dia em que te vi, nada mais pareceu certo longe de você. Porque eu te ouço até no silêncio. E porque, mesmo sem saber quem eu era, você viu quem eu podia ser. Ela piscou, os olhos marejando. Nenhum homem havia falado com ela daquele jeito. Não como um salvador, não como um superior, mas como um igual. Um homem despido de orgulho. Ela o beijou. E naquele beijo, Luma não era a garota da terra que sobreviveu à dor. Nem ele era o Vlariano exilado. Eram apenas dois corações tentando encontrar abrigo um no outro. Mais tarde, na cabana onde Kael estava hospedado, a porta se abriu devagar. Luma entrou com passos decididos, mas o coração acelerado. Kael estava sozinho, sentado na beira da cama. Quando a viu, levantou-se em silêncio, os olhos cheios de surpresa e emoção. Você veio, ele disse, como se estivesse sonhando. Não me pergunte nada agora, ela respondeu, tirando o casaco. Só, me responde uma coisa. Você me quer? Kael se aproximou. Segurou o rosto dela com delicadeza. Com tudo o que sou. Mas não te toco se houver uma parte sua que não esteja pronta. Eu preciso saber que é você quem está escolhendo isso. Não seu passado. Nem sua dor. Você. Ela respirou fundo. E então, com firmeza. Sou eu. E é você. E naquela noite, se amaram como se o mundo além daquelas quatro paredes não existisse. Na cabana, aquela noite. As mãos de Kael tremiam ao tocar a cintura de Luma, como se ela fosse feita de algo mais raro que qualquer mineral de Vlario. Ela aproximou o rosto e seus lábios se encontraram de novo, agora com mais calma, como quem não precisa mais fugir do que sente. O beijo foi longo, lento, cheio de intenção. As mãos dele subiram pelas costas dela com uma reverência silenciosa, como se quisesse memorizar cada traço, cada curva. Luma segurou o rosto de Kael entre as mãos e olhou nos olhos dele. Não há mais ninguém aqui. Só a gente. E eu quero isso. Kael assentiu, sem palavras. Eles se deitaram juntos, os corpos se entrelaçando com naturalidade. Os dedos dele entrelaçaram-se aos dela enquanto seus beijos seguiam do pescoço aos ombros, da clavícula ao coração acelerado. Luma sentiu um arrepio quando Kael sussurrou contra sua pele. Eu nunca toquei ninguém assim. Como se estivesse tocando o destino. A respiração dela se tornou mais profunda à medida que se entregavam. Não havia pressa. Eles se descobriram um no outro com paciência, respeito e uma intensidade contida, mais real. A cama rangeu suavemente sob o peso do momento, mas o mundo lá fora parecia suspenso. Quando tudo terminou, Kael envolveu Luma com os braços, e ela repousou a cabeça sobre o peito dele. Os corações batiam em uníssono, como se aquele encontro tivesse finalmente aquietado dois mundos em conflito. Na manhã seguinte a luz suave da aurora filtrava-se pelas frestas da cabana. Luma acordou antes de Kael. Por um instante, apenas observou dormir, o rosto sereno, a expressão livre de defesas. Ela sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, sentia paz. Mas no fundo havia algo que ainda a inquietava. Uma parte dela temia confiar demais.
Temia que tudo aquilo fosse frágil, temporário. Kael abriu os olhos devagar, como se soubesse que ela o observava. Você está bem? Perguntou ele, a voz rouca de sono. Ela assentiu. Estou. Acho que sim. Ele sorriu. Tocou de leve a bochecha dela. Não quero que pense que isso foi só um momento. Eu me importo com você, Luma. Mais do que consigo explicar. Ela virou o rosto, encostando a testa na dele. Eu só preciso de tempo para entender o que sinto. Kael respeitou o silêncio que se seguiu, mas dentro dele algo pesava. O segredo. A verdade que ainda não podia contar. Do lado de fora da comunidade, horas depois, Robert caminhava com passos firmes pelas trilhas que levavam até a base do governo regional. Ele havia desconfiado de Kael desde o início. E agora, movido pelo ciúme e pela raiva, conseguirá acesso aos arquivos restritos da Agência de Relações Interplanetárias. Lá estava o relatório. Nome: Luma Ara. Destinada à criogenia em 2075. Classificação genética: compatível. Pareamento previsto com Kael Vlarion, um descendente direto do fundador. Robert não acreditava no que lia. Mas a revolta tomou conta de seu corpo. Ele não podia permitir que Luma fosse enganada. Horas depois, ele retornava à comunidade. Na entrada da vila, diante de várias pessoas reunidas, onde está Luma? Perguntou em voz alta. Cira, que ouvia de longe, se aproximou com expressão alerta. O que você quer com ela, Robert? A verdade. Vocês todos precisam saber. Ele ergueu o relatório impresso, ainda quente da impressora térmica. O Vlariano com quem vocês andam simpatizando veio para cá com uma missão oculta. Luma foi designada como parceira dele. Em Vlario. Desde antes de nascer, praticamente. Um burburinho correu entre os presentes. Cira empalideceu. Luma, que se aproximava por trás, escutou as palavras de Robert no momento em que ele ergueu os olhos para ela. Você não sabia, não é? Ele disse, suavizando o tom. Pois agora sabe. Ela parou. A dor foi instantânea. Como se algo a partisse ao meio. O olhar que lançou para Robert foi de pura incredulidade, mas logo se virou para Kael, que vinha surgindo do fundo da trilha. É verdade? Perguntou com a voz embargada. Kael parou. Não conseguia falar. Luma deu um passo para trás. E então outro. Você sabia, e mesmo assim, ela não terminou a frase. Apenas saiu, o rosto tomado por lágrimas, o peito em chamas. Não sabia se doía mais a revelação, ou o fato de ter se permitido amar. Mais tarde, naquela mesma noite, Luma estava sentada na beira do rio, o mesmo onde tantas vezes buscará silêncio. Mas naquela noite, o silêncio gritava dentro dela. O som da água correndo era o único consolo para o tumulto que sentia. Ela ouviu passos atrás de si. Não precisou se virar para saber quem era. Kael parou a poucos metros dela. Não se aproximou mais. Luma, ela não respondeu. Me escuta, por favor, você sabia. A voz dela estava contida, mais firme. Você sabia desde o início. Ele respirou fundo. A dor era visível em seu rosto. Sim. Ela se virou, os olhos cheios de decepção. E ainda assim veio para perto de mim. Me tocou. Disse que sentia algo real. Foi real, Kael? Ou só parte da missão? Eu não vim cumprir missão nenhuma. Eu fugi. Fugiu. Ela estreitou os olhos, confusa. Kael se aproximou, um passo de cada vez. Eu nunca aceitei o que faziam. A ideia de unir duas pessoas à força, de congelar humanos como mercadoria.
Eu cresci ouvindo que era necessário para o equilíbrio genético, para preservar o futuro. Mas tudo em mim gritava que era errado. Luma desviou o olhar, mas escutava. E então, em um nome da parceira que me designaram apareceu. O seu. Luma Ara. Ela o encarou, e pela primeira vez ele viu mais tristeza do que raiva nos olhos dela. Você veio me buscar? Kael balançou a cabeça, com firmeza. Não. Eu vim me libertar. Vim entender por que você fugiu, por que resistiu, e quando te conheci, você era tudo o que eu não sabia que estava procurando. Ele se aproximou mais. Eu não podia contar. Não ainda. Porque eu sabia que a verdade ia te machucar. Mas o que eu sinto por você, e isso não é mentira, Luma. Nunca foi. Ela fechou os olhos, tentando conter as lágrimas. Você devia ter confiado em mim. Eu confiei. Confio. Mas tenho medo. Medo de te perder. Ela se levantou lentamente. Ficaram frente a frente. Então prove, Kael. Não com palavras. Com escolhas. Me mostra que você está aqui por mim, e não por quem disseram que eu devia ser. Ele assentiu, com os olhos marejados. Eu vou te provar. Todos os dias, se for preciso. Luma ainda estava ferida, mas algo na dor já começava a se transformar. Ela se virou e caminhou de volta à vila, deixando Kael sozinho no escuro. As palavras de Kael não saíam de sua cabeça. Ela ainda não tinha certeza do que fazer, apenas sabia que precisava de ar, de espaço. Foi então que uma sombra surgiu à frente, bloqueando o caminho. Luma. Era Robert. Ela parou. Cruzou os braços, tensa. O que você quer? Falar. Só isso. Ela o encarou em silêncio, aguardando. Robert deu um passo à frente. Kael não é quem você pensa. O nome verdadeiro dele é Kael Vlarion. Ele trocou o sobrenome para Vyron quando chegou aqui. Não acha estranho? Ele tentou se esconder desde o começo. Luma vacilou por um instante, mas se manteve firme. Ele já me contou. Quase tudo. Quase tudo. O tom de Robert era ácido. Você acha mesmo que um Vlariano, neto do fundador daquele planeta, veio parar aqui por acaso? Acha mesmo que ele não tem planos por trás dessa carinha de arrependido? Robert, já chega. Não, não chega. Ele deu outro passo. Desde que esse cara apareceu, você mudou. Se afastou de mim, da comunidade. Ele te enfeitiçou com aquele jeito calmo e mentiroso. Luma tentou contornar, mas Robert a segurou pelos braços com força. Você precisa abrir os olhos, Luma. Ele não é confiável. Solta. Agora. A voz veio de trás, grave e gélida. Kael. Robert virou lentamente, ainda segurando Luma. Kael caminhava com passos firmes, os olhos fixos no protetor. Solta ela, Robert. Agora. Robert largou os braços de Luma, mas deu um passo à frente. Vai fazer o quê, Vlariano? Me atacar? Finalmente mostrar sua verdadeira face? Kael respirou fundo. Você quer lutar comigo porque não consegue aceitar que perdeu. Mas isso é entre vocês dois. Não encoste mais nela. Robert o empurrou. Foi o suficiente. Kael revidou. A briga foi rápida, intensa, golpes secos, precisos. Os dois rolavam pela trilha de terra até que vozes se aproximaram correndo. Kael. Robert. Parem. Cira surgiu, com Francisco e 2 outros homens da vila, fortes e experientes. Francisco separou Kael com firmeza enquanto Cira empurrou Robert para trás. O que está acontecendo aqui?
Estamos em guerra com os Vlarianos ou com nós mesmos? Gritou Francisco, indignado. Loma estava de pé, ofegante, com os olhos cheios d'água. Chega! Os dois! Fiquem longe de mim. Eu não quero ver nenhum de vocês agora. E ela saiu, sem olhar para trás. Os outros ficaram em silêncio, tensos, enquanto a floresta engolia seus passos. 2 dias depois, no interior da casa de Arya, o homem que matou o soldado Vlariano para proteger Kael. Era uma casa modesta, isolada no limite da comunidade. Kael agora dormia em um dos quartos dos fundos. O ombro ainda estava enfaixado, mas a dor maior era interna. Arya entrou com uma bandeja simples, chá, pão e um pedaço de raiz cozida. Você não vai ganhar o perdão dela ficando aí trancado. Mas ficar vivo já é um começo. Kael esboçou um sorriso cansado. Obrigado por me receber. Eu vi o que fez por aquela garota. Isso fala mais do que qualquer sobrenome. Kael olhou pela janela. Lá fora, as árvores dançavam ao vento. Tudo parecia calmo. Mas dentro dele, a tempestade continuava. Nota sobre Arya. É um homem de presença silenciosa, olhar firme e gestos contidos. Na comunidade costeira onde vive, é respeitado por sua integridade e força, mas também por seu passado enigmático. Ele já pertenceu à Guarda dos Protetores, o grupo encarregado da segurança nas cidades costeiras. Foi um dos mais promissores, até pedir dispensa voluntária anos atrás. Motivo? Descobriu que parte da guarda colaborava com o setor corrompido do governo, o mesmo setor que mantém acordos obscuros com Vlario para o envio clandestino de jovens da Terra. Incapaz de compactuar com aquilo, Arya largou tudo. Desde então, vive à margem, mas jamais perdeu o respeito dos moradores. Muitos o procuram em busca de conselhos, ajuda prática ou mesmo refúgio. Seu senso de justiça é conhecido, e temido por quem deve algo. Um boato antigo circula entre os mais velhos da comunidade, dizem que Arya já esteve em Vlario. Ele nunca confirmou, nem negou. Alguns juram tê-lo visto em antigos registros de embarque. Outros acham que é apenas lenda. O que poucos sabem é que Arya teve 2 irmãos mais velhos, ambos desapareceram em uma missão de extração há mais de 20 anos, junto com Alfonso Aran, pai de Luma. Foram dados como mortos. Desde então, Arya carrega uma dor muda, quase invisível, mas profunda. Há ainda outra ferida, mais íntima, Isabela. Uma mulher do passado que marcou sua vida de forma definitiva. Nunca falou muito sobre ela, mas em noites silenciosas, já foi visto olhando para o mar, com uma expressão que não precisa de palavras. Arya é o tipo de homem que protege em silêncio e carrega cicatrizes que ninguém vê. Câmara dos primeiros ministros de Vlario, Noctis, capital vlariana, o salão de cúpula cintilava com luzes difusas vindas de cristais suspensos. 3 cadeiras circulares, como tronos minimalistas, formavam o centro da câmara política mais poderosa de Vlario. Nelas estavam sentados, Jon Vlario, o mais velho, de postura firme, olhos calculistas. Ministra Avelin, estrategista de assuntos externos. Ministro Corin, responsável pelo setor de integração planetária. No centro, um holograma pulsava com imagens da Terra, comunidades resistentes, jovens resgatadas por civis, e Kael, em confronto com soldados vlarianos. Jon, com frieza contida. Nosso sobrinho virou um símbolo de insubordinação. Os terráqueos o veem como aliado. Isso é um inconveniente. Avelin, arqueando a sobrancelha. E por que não usá-lo, então? Dizemos que a falha da segurança foi culpa do governo terrestre e exigimos reparações. Corin.
recursos biológicos, minerais, e, claro, pessoas. Jovens, saudáveis. Podemos alegar desequilíbrio populacional e necessidade de diversidade genética. Dion se recostando, e Kael será deportado. Como traidor da soberania vlariana. Oficialmente, por segurança diplomática. Eles assentem. Um acordo silencioso selado. Mas o que os outros não sabem é que o presidente do continente vlariano, Nalon Merek, ainda desconhece os verdadeiros planos. Palácio Presidencial de Vlario. O presidente Nalon Merek, um homem justo, mas isolado, assiste a uma transmissão editada pelo Conselho. Desconfia. Há buracos demais na narrativa. Chama seu conselheiro de confiança, Eliar, um velho companheiro de Edward Vlario. Nalon, sussurrando, quer alguém infiltrado. Um civil. Alguém fora do alcance do conselho. Preciso saber o que Dion e os outros estão tramando. Silenciosamente. Capítulo 9. A trama de Dion. A mesma noite. Enquanto Kael se recupera em sua nova hospedagem, Arya recebe uma mensagem em código por um comunicador criptografado. Ele reconhece o selo do presidente vlariano. Seus olhos endurecem. Aryan, para si, e então os boatos de Vlario não ficaram em Vlario. Manhã cinzenta, comunidade do litoral. O som das ondas ao fundo mal encobre o silêncio tenso dentro da casa. Kael está deitado em uma esteira reforçada, com o ombro enfaixado. A dor física era suportável. A emocional, nem tanto. A porta rende. Ele se ergue um pouco. É Luma. Ela entra devagar, os cabelos presos em um coque desfeito, o olhar carregado de dúvida. Traz uma caneca fumegante. Luma, é chá de raiz de guaiá. Bom pra dor. Kael, tentando sorrir, você sempre aparece com algo inesperado. Luma, seca, só quero garantir que não morra antes de me explicar tudo. Kael toma o chá. O silêncio entre os dois é denso, mas há um fio invisível que ainda os conecta. Kael, eu sei que sua confiança em mim foi quebrada. Luma interrompe, não foi só isso, Kael. Você mentiu. Escondeu quem era. Escondeu de onde vinha. E por quê? Pra quê? Ele baixa os olhos. Poderia dizer que queria protegê-la. Poderia dizer a verdade, que ela era a parceira designada. Mas não. Ainda não. Kael, voz baixa, porque quanto mais eu te conhecia, menos eu queria que você me visse como um vlariano. Eu queria que me visse como alguém que escolheu ficar. Que escolheu você. Ela morde o lábio. Vacila. Há verdade nas palavras dele. E isso a desarma. Luma, tentando manter o controle, então por que seu nome foi trocado? Kael, porque meu sobrenome é uma sentença. O neto do fundador. O símbolo de tudo que os vlarianos fizeram aqui. Eu me tornei Vyron para me afastar disso. Ela respira fundo. A parede emocional que construía começa a rachar. Senta-se ao lado dele. Luma, você sabe o que é confiar em alguém e de repente se sentir burra por isso? Kael, sem hesitar, sim. Estou sentindo isso agora por ter confiado que poderia te esconder o que sou e ainda assim merecer teu coração. Ela o encara. Há raiva, tristeza, mas também desejo. Luma, sussurrando, você me deixa confusa. Kael, então deixa eu te mostrar o que é certo. Ele se aproxima devagar,
respeitoso, os olhos nos dela. Com um leve aceno, pede permissão. E ela não recua. Luma, quase inaudível, só não mente pra mim de novo. Eles se beijam. Diferente do primeiro, é mais lento, mais entregue. O toque das mãos dele sobre a cintura dela, a respiração que se mistura, o peso do mundo momentaneamente esquecido. A cena se desfoca, com os dois juntos, entrelaçados sob os lençóis. O amor, embora marcado por sombras, floresce na fragilidade da confiança recém-construída. Dia claro, casa de Arya, varanda. Kael está sozinho, observando o mar. A expressão dele é de inquietação. Um drone pequeno cruza o céu ao longe, uma presença valariana que não passa despercebida. A porta rende novamente. Aryan se aproxima com um olhar grave, mais respeitoso. Aryan, Kael. Precisamos conversar. As coisas estão se movendo. E não vão esperar você estar pronto. Aryan encosta ao lado, cruzando os braços. O silêncio entre eles já é um código de confiança. Aryan, sem rodeios, o ataque contra você não foi só uma reação impulsiva de soldados. Tem coisa maior por trás. Kael o encara. Kael, você acha que o governo da Terra autorizou aquilo? Aryan, negando com a cabeça, não oficialmente. Mas a conivência. As bases de extração, as zonas de triagem estão aumentando o fluxo. Mais jovens estão sumindo. Mais fauna sendo embarcada. Kael, isso viola o acordo de transição. A quantidade de humanos transferidos por ciclo, Aryan, interrompendo, foi renegociada. Às escondidas. Depois do seu ataque, Vlari usou o incidente como pretexto para pressionar o Conselho da Terra. Seu nome apareceu nas comitivas de emergência. Kael, tenso, eles estão exigindo minha deportação. Aryan, afirma com um olhar grave, e como condição para não romperem os tratados comerciais. Estão usando você como moeda. Kael se levanta, caminha até a beirada da varanda. Kael, e ninguém de Vlari o impediu isso? Aryan, o presidente, talvez nem saiba. Mas os 3 primeiros ministros, incluindo seu tio Dion, estão articulando por fora. Falam de manutenção de soberania. De segurança genética. Mas é comércio, Kael. Pessoas e recursos trocados por estabilidade. Kael fecha os punhos. Kael, eles vão vir atrás de mim. Aryan, não só de você. Crianças, homens. Não é mais sobre casais ou colonização. É sobre controle. Kael, Luma não pode saber. Não ainda. Não depois de tudo. Aryan, colocando a mão no ombro dele, ela vai descobrir, Kael. E quando isso acontecer, é bom que esteja do lado certo da história. Kael desvia o olhar. Ele sabe exatamente de qual lado quer estar. Mas também sabe o preço. Kael, baixo, eles estão vendendo a terra. Aryan, e o povo daqui, não tem ideia. O sol se esconde atrás do mar. A escuridão toma a varanda. Interior de um galpão abandonado, madrugada. Velhas vigas de aço rangem com o vento. Um mapa holográfico flutua sobre uma caixa de madeira. Aryan mexe nos controles de uma interface rudimentar. Kael observa, inquieto. Kael. Você tem certeza de que essa linha é segura? Aryan, o canal é antigo. Usado por insurgentes antes da fundação das bases orbitais.
Está fora da malha monitorada. Kael cruza os braços. O suor escorre pelo pescoço. Kael, o presidente precisa saber o que Dion e os outros estão fazendo. Com a migração forçada, o aumento nos tributos, e isso vai destruir o frágil equilíbrio entre os mundos. Aryan, olhando para Kael, é mais que isso. Se Dion consolidar apoio no Conselho, ele pode declarar autoridade temporária. E com você fora do caminho, nada impede que ele avance. Kael se aproxima do mapa. Então a gente entra em contato com o presidente agora. Aryan, hesitante, você não pode fazer isso diretamente. Mesmo sendo neto do fundador. Eles vão interceptar a transmissão. É por isso que, e ele pausa. Suspira fundo. Olha Kael nos olhos. Aryan. É por isso que eu tenho que ir. Kael, confuso, por quê? Aryan, você não me contou tudo, não é? Aryan baixa a cabeça. Então, devagar, tira um pequeno emblema metálico do bolso, um disco prateado com 3 traços em arco. Aryan, eu sou agente do Núcleo de Resistência Interplanetária. Fui designado há 6 anos para monitorar a violação dos acordos de transição. E sim, já estive em Vlario. Kael dá um passo para trás, surpreso. Por isso você sabia tanto. Por isso se afastou da guarda. Aryan, sério, e por isso confiei em você. Porque você foi o único Vlariano que se voltou contra isso de verdade. Mas agora. De repente, um zumbido. Um clarão azul explode contra a parede do galpão. Kael, gritando. Emboscada. Eles correm para se proteger. 3 soldados Vlarianos entram, armas em punho, seguidos por um oficial em traje branco e dourado, um emissário direto de Dion. Oficial. Kael Vlario. Por ordens do primeiro-ministro Dion Vlario, você está detido por traição interplanetária. Kael se ergue devagar, mãos erguidas. Mas seus olhos estão em Aryan. Kael, você sabia? Aryan, já com arma em mãos, eu sabia que viriam. Só não achei que tão cedo. Ele dispara. Um dos soldados cai. Kael aproveita para derrubar outro. O galpão vira um campo de batalha improvisado. Chamas, faíscas, estilhaços. Aryan e Kael correm pelos fundos, feridos, mas vivos. Horas depois. Ambos ofegam. Kael sangra no braço. Aryan rasga parte da camisa para estancar. Kael, entre os dentes, Dion sabe que tentamos falar com o presidente. Ele não vai parar. Aryan, então a gente também não vai. Eles se encaram, agora cúmplices não apenas por ideais, mas por sobrevivência. A torre de transmissão, o som abafado de passos apressados. A vegetação é densa, a noite escura, apenas cortada por feixes da lanterna portátil de Aryan. Kael segue à frente, o rosto tenso. Kael, sussurrando, estamos perto. A torre deve estar logo atrás daquela elevação. Aryan, responde, atento, em 5 minutos e podemos enviar. Mas precisamos manter silêncio total. Dion pode ter rastreado nosso sinal de emergência. Eles avançam, respirando pesado. Quando chegam ao topo da elevação, a silhueta da antiga torre aparece, uma estrutura de metal corroída, camuflada por musgo e redes de folhas artificiais. Kael, ali está. Eles dão o primeiro passo em direção à torre. E é quando o disparo acontece.
Um raio de pulso azul atinge o abdômen de Arya, que é jogado para trás, rolando pela encosta. Kael, gritando. Arya. Mas antes que possa correr, um dardo atinge no peito, uma carga tranquilizante potente. Ele cambaleia, a visão turva, o som abafado. A última coisa que vê é o céu girando e figuras sombreadas se aproximando. Luma está na cozinha, enrolada em um pano de algodão grosso, olhando pela janela com expressão distante. Francisco, sentado à mesa, toma chá silenciosamente. A tensão é palpável. Som de batida na porta. Forte. Cira corre para abrir, é Arya. Cambaleando, o rosto machucado, o sangue descendo da lateral da cabeça, roupas rasgadas. Um dos braços parece quebrado. Cira, gritando. Arya. Meu Deus! Francisco! Alguém ajuda aqui! Luma corre até ele. Luma, Arya, onde está o Kael? Cadê o Kael? Arya tenta falar, mas o sangue atrapalha. Cira o ajuda a sentar. Ele levanta os olhos para Luma. Arya, com esforço, eles o pegaram. Levaram o Kael. Luma, o quê? Arya, foi Jon. Uma emboscada. Ele sabia. Luma cambaleia para trás. Seus olhos arregalam, as mãos tremem. Ela tenta falar, mas o ar lhe falta. Desmaia. Cira a segura antes que ela caia completamente. Cira, chorando, Luma, respira. Francisco, com o rosto duro, se aproxima de Arya. Francisco, vamos tirá-lo das mãos deles. Arya, com a voz fraca, Kael sabia que o risco era alto. Mas ele foi mesmo assim. Por ela. Por todos nós. Fim do primeiro livro. Espero que tenham gostado. Em breve a continuação da saga de Luma, Kael, a Terra e Planeta Vlario,